Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia nos ajuda aquele do qual nós depositamos a confiança e ele nos justifica. Nós não justificamos a si mesmo a quem nos justifica. Mas ainda que achais que a palavra é meramente humana, que o Senhor julgue entre mim e vós. A palavra diz que o Senhor, quando manda Jeremias a enterrar um cinto de linho numa rocha à beira do rio, e há uns tempos, ele pede que ele vá e desenterre ali, e aquele cinto estava podre, representando na verdade a honra daquele povo na época, assim como muitos nos dias atuais, ainda que use seus suspensórios, assim como seus cintos, para querer dizer que são honrosos, na verdade diante do Senhor estão nus, e aquele que está nu, como vai colocar um cinto, demonstrando que na verdade, quando se fala em vestimenta, não se fala em relação a essa vestimenta exterior. Há muitos que não se justificam a si mesmos, assim como não justifique, falo pelo Senhor, e o Senhor me peça que assim diga, ainda que use as suas roupas surradas, camisetas seja de propaganda, da qual, quando se trabalhando na reciclar, se acha mesmo numa caçamba de lixo, e lava para utilizar no dia a dia, porque o Senhor não permite que andamos envergonhados mostrando a nudez exterior. Assim, embora alguns que preferem, segundo espíritos sensuais, mostrar a sua nudez, mostrando a sua própria ignorância, e ainda mais tolo aquele que se envolve com estes, porque são, na verdade, seduzidos pela lascívia dos olhos, e, na verdade, está sempre atraído por espíritos sensuais que nada pode os acrescentar. Assim seja a mulher, seja o homem, a tola está sempre a derrubar a casa. O homem sábio não se envolve com a tola, porque a tola derruba. E a tola não aceita a exortação franca e sincera, e tampouco permite com que o marido venha exortá-la. Está sempre com o espírito dominador, são espíritos autoritários. Jesus nos ensina antes permitir ser dominados pelo seu espírito aquele que é manso e humilde de coração. Quando Jesus nos fala de submissão de coração, assim como a sua autoridade está condicionada a fazer o correto, a verdade, a fim de ganhar os mais fracos na fé. Não está em oprimi-los, está na verdade ser o menor, e servindo com a verdade sois grande no reino dos céus. Aquele que se sente um menor, ele não sente superior a ninguém, e fazendo assim ele não envaidece, ele não ensoberbece, ele não inveja, ele persevera sempre centrado numa estatura mediana. Também ele não é tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ele está sempre a exortar aqueles que com a língua peçonhenta, ainda que digam a verdade, estão como acusadores. A palavra os intitula como os acusadores de nossos irmãos. São hipócritas, porque na verdade se dizem juízes, mas na verdade Jesus nos ensina: quem é tu para instruir como juiz, se na verdade também será julgado? Porque ninguém escapará do tribunal de Cristo, ainda que se intitule juiz. Aqui falamos de algo que é espiritual, não segundo aqueles que ditam a lei, mas que sirva para aqueles que também instituem a lei, porque aquele que viola está em grandes apuros.
mas aquele que atenta os estatutos e mandamentos do Senhor é a cabeça. Mas aqueles que amam violar o direito da verdade é a cauda onde o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. A palavra diz que ele tem uma espada afiada, que ele corta a cauda aqueles que andam em verdade. Os que dizem ser honrosos segundo os meros mortais, queiram se exibir segundo diplomas que se coloca na parede, assim como estrelas que estão estampadas nas suas fardas, mas na verdade já estão reprovados porque não têm a estrela da manhã, que é a armadura que podia os proteger, assim como a sabedoria do qual permitiram que fosse roubado do seu interior e permitiu o valente roubar o seu tesouro. E ainda com títulos honrosos e que se acumula aquilo que aonde a traça e a ferrugem consome o ladrão mina, o Senhor é aquele que os conhece e ri com desprezo de vós, aqueles que trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos homens, aqueles que dizem, a minha mãezinha me protege, e o Senhor ri com desprezo de vós, porque dia após dia o Senhor os confunde e os envergonha, porque ninguém há que possa dizer que é prudente por si mesmo, porque o Senhor os apanha na sua própria tolice. Assim vos diz o Senhor.